Seja muito bem-vinda, você que é empresário, que é empresária, que são os empreendedores que realmente fazem nosso país produzir, o nosso PIB cada dia mais aumentar e fazer realmente sentido a nossa vida enquanto cidadãos brasileiros. Estamos começando mais uma vez o Pode Empreender. Esse podcast foi criado para você, para te ajudar, para te motivar, para te incentivar e para te encher de muita esperança e fé para essa caminhada que muitas vezes é dura, é solitária, mas que é compensativa se você permanecer. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Alô TV Brasil. Eu quero agradecer a Alô TV, quero agradecer vocês que estão sempre nos assistindo. Muitas vezes a gente não consegue responder a tempo, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão pelo Brasil e pelo mundo afora. Nós temos pessoas também nos Estados Unidos que nos acompanham, temos pessoas também na Europa que nos acompanham. Muitíssimo obrigado. Fique conosco, porque você sabe que aqui na Alô TV Brasil, os melhores estão aqui. E hoje eu estou aqui com a Magda de Paula, que é psicóloga, que é mentora de executivos, que é palestrante. Seja muito bem-vindo, Paula. E também estou aqui com Francisco Capel, que é o Paco. Paco, seja muito bem-vindo, já esteve aqui comigo outra vez, né. Sim, sim. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra poder estar aqui, né, no Alô TV com o amigo William, né, tenho amigos aqui, o meu amigo Cotonete, né, de muitos anos. É uma honra, é um prazer. Prazer é todo meu, pode ter certeza. Maravilhoso estar aqui contigo, né, e principalmente nesse momento onde eu estou aqui com o meu marido, É, tá. imagino, Hoje excelente. nós vamos talvez poder falar o quanto a parceria em casa, o relacionamento verdadeiro, ele faz diferença para o sucesso no negócio. Olha, eu Isso aí. tenho certeza disso. Vocês estão vendo que a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo de hoje promete e muito. Nós estamos aqui hoje e eu quero te convidar. A gente vai para um breve intervalo agora. É 2 minutinhos que a gente tem que faturar e a gente já volta já. E eu te garanto, esse episódio de hoje promete e muito. E não só promete, vai cumprir com a sua promessa. É rapidinho. É 2 minutinhos só, a gente vai faturar e a gente já volta já. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje, como na Alô TV Brasil, os melhores sempre estão aqui. Hoje eu estou aqui com a Magda de Paula, que é psicóloga, que é mentora executiva, que é palestrante, e também com o Paco, que é empreendedor, que é empresário e tem vários negócios também, não é isso, Paco? É isso aí, é isso aí. Bom, eu conheço vocês já tem uma longa caminhada, né? Já tem alguns, trabalhamos juntos na mesma empresa. Sim, sim. E vocês são pessoas que eu admiro muito, são pessoas que eu acompanhei e acompanho até hoje também, e é uma grande honra estar com vocês aqui. Bom, vou confessar aqui como uma tiete, né, te admiro muito, e a Magda, na verdade, eu trabalhei nós trabalhamos juntos na mesma empresa, né, ali no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e eu tenho uma paixão frustrada, né, assim, eu sempre quis participar do treinamento e ela dava lá, que era o BEC, né, É, e eu nunca participei, o Business, né. é. E eu quero hoje saber o seguinte, você está pelo Brasil todo, já participou, já faz acompanha vários executivos, várias empresas, mas tudo começou como? Você já terminou, tipo, o ginásio e já saiu dando palestra ou lá na escola mesmo? Como foi? Conta pra nós aí, eu tenho essa curiosidade. A maioria das pessoas sempre me perguntam, né, como é que começou a tua história?
Na verdade, eu comecei primeiro como funcionária, como RH. Eu sou psicóloga de formação e fui funcionária durante 10 anos de empresas, Olha só. sendo supervisora, gerente de RH. E aí, em um determinado momento, eu tive a oportunidade de fazer uma formação em gestão da qualidade. E aí eu falo que eu peguei o viruzinho da qualidade, me apaixonei, foi uma formação de 1 ano e meio pela FIEG, Sebrae e CNI, e que isso me deu uma chancela maravilhosa para poder começar a trabalhar com consultoria. A partir disso, o Sebrae, que foi minha grande casa, minha formação, o Sebrae Goiás me contratou para poder fazer a formação em gestão da qualidade para os empresários. Olha, preste atenção que eu era funcionária, eu trabalhava 44 horas semanais. Sim. E aí eles me fizeram a proposta: você vai ministrar um curso por semana, uma aula por semana, seriam 2 empresas, vão estar em 2 consultores, e metade das empresas serão suas, 6, e a outra do seu colega. Eu fazia isso é veia de empreendedor, isso é programa de empreendedor, então eu quero que vocês percebam que tudo é fruto de trabalho. Eu trabalhava 44 horas semanais, uma vez à noite eu dava uma aula por volta de 18h30 até às 22h30, e eu tinha consultoria, treinamento para com eles, palestras para a equipe, para poder ajudar na implementação. Que horas que eu fazia isso? Horário de almoço, né, sábado após o expediente, domingo. E a gente ajusta. Quando a gente quer, quando a gente acredita naquilo que a gente vai fazer, isso faz a diferença. Fiz isso por cerca de 1 ano, foi a minha transição de carreira. Eu era funcionária e era consultora. 1995, 1º de janeiro de 95, eu registrei minha empresa. Olha. Então, desde 95, eu atuo com palestras, com consultoria, fui auditora de certificação ISO 9001 durante 14 anos, hoje não mais, e a partir de então comecei a focar em mentoria executiva por ser psicóloga e especialista em gestão. Tenho mestrado em gestão da qualidade pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp de São Paulo, o que me ajudou nessa consolidação do meu trabalho. Olha só que maravilha. Vocês estão vendo que o episódio de hoje está só começando e vai prometer bastante. Paco, me fala aí, como é que é ser esposo, né? Você já é um executivo também, é empresário, tem negócios, né? E já foi diretor de empresa também. Tem uma vasta, experiência aí também com negócios e com treinamentos também, né, e palestras, né? Sim, sim. Bom, ser esposo da Magda não é muito simples. É, lógico. Como, por exemplo, essa semana ela chegou, antes de ontem, chegou de São Paulo, já trocou de mala, já foi para Manaus, né? Então, assim, é uma vida muito ativa, mas o que me conforta muito é o bem que ela faz para as organizações, que atinge a liderança, é o corpo executivo e todos os colaboradores e a empresa, né? É muito bacana perceber essa missão verdadeira da Magda, né. Magda é uma estudiosa, às vezes eu estou ali assistindo filme no final de semana e ela está estudando, né. Aham. Então, assim, é muito bacana ver essa lida dela. Bem, eu sou administrador de empresas, comecei lá no início, né, com meu pai na CLC em 1980, fomos durante 28 anos com a CLC, uma empresa de eletrônica e de informática, Sim. e depois fui para o mundo executivo, né, e já há alguns anos eu tenho uma empresa de tecnologia, né, que a Sim. gente trabalha com confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados, e nós atuamos na área de servidores, redes, Wi-Fi, e tem uma parte de dev, de desenvolvimento, e uma parte de IA também, que a gente já atua em fazendo integração de sistemas e automatizações. Que legal. E uma outra área que é uma distribuição da Hikvision, uma empresa número 1 no mundo na área de câmeras e de telas, e nós temos para projetos especiais, enfim, toda essa parte de monitoramento, de cidade inteligente. E eu também tenho uma vertente na área de treinamento e de gestão, né. Só de acompanhar a Magda a gente já pega muito, né, Eu já acho recebe sim, Aprendemos juntos, é, que bom bom. junto. Isso é ótimo, hein? aprendemos juntos. Então a gente lida muito aí a prática e com o dia a dia, e a gente contribui aí pra nossa missão também, né. Ah, que legal, maravilha, maravilha. Mas vamos lá, vamos começar de fofoca um pouquinho, mas como é que foi que vocês se conheceram? Como é que foi isso aí? Da outra vez que eu teve aqui você contou um pouco, mas eu quero ouvir agora a versão da Lágrima, vai lá Lágrima. Então, o Paco foi meu cliente. Dentro do programa Sebrae de Qualidade Total para micro e pequenas empresas, a empresa dele, né, me contratou para poder fazer uma consultoria e implantar um programa de gestão da qualidade. Trabalhamos durante 3 anos, foi um trabalho maravilhoso, e terminei o trabalho, nunca mais nos vimos. E depois de 16 anos, Ai, meu olha o quanto é importante você marcar o seu trabalho
para com os clientes. Eu tenho o Pat, que depois de 16 anos ele me ligou e perguntou: "Escuta, Magda, é o telefone da Magda, celular da Magda, você ainda faz palestras?", né. Então a partir disso, eu comecei a fazer um trabalho para a CDL, porque ele era diretor da CDL, né, na época, e eu tenho clientes que mais ou menos como ele, né, me conhecem e fazem trabalhos comigo já há 20 anos. Eu tenho uma carreira na área de planejamento estratégico, eu faço planejamento estratégico para mineradoras, eu já passei por 5 grandes mineradoras no nosso Brasil, já atendi Vale do Rio Doce, já atendi Anexa do Grupo Votorantim, Aero, várias unidades, né, inclusive a última foi em Votorantim, que é uma mineradora de ouro, Sim. né, fazendo planejamentos estratégicos. E eu tenho uma cliente, por exemplo, que eu fiz a semana passada uma conversa com ela, que era da Gerdau, eu atendo há 20 anos, Olha só né. que legal. Então o Paco foi há 16 anos, e a partir desse reencontro, né, na época que a gente se conheceu, ele era casado, eu também, e depois desses 16 anos, aí nós nos encontramos, e aí verdadeiramente, né, veio esse amor maravilhoso, essa parceria, essa troca maravilhosa, e que faz muita diferença na minha vida pessoal e profissional. Meu pessoal hoje, eu tenho, uma gratidão, uma admiração, um amor profundo por esse homem que está aqui, Não, tanto pessoal quanto profissionalmente, é uma pessoa que eu admiro muito, e que isso me dá força para poder seguir nos desafios. que legal, maravilha. E interessante que nós nos encontramos, né, eu a chamei para um projeto da CDL que a gente estava precisando, atuar lá com a ISO 9001, conformizar a entidade. E aí a gente tem a escola do varejo, e na escola do varejo a gente tinha um projeto lá que o Sérgio Maia pediu para a gente ver o lance da saga, né, a Aham. área de vendas. E aí no domingo eu estou trabalhando e ela também, a gente estava em uma sala e falei: "Puxa, eu separado aqui um pensão, a Magda também, vamos ver como é que é esse negócio". Que não, né? Juntar isso. É lógico, aproveitar a oportunidade, né. Enfim, depois esperou 19 anos, né, 16 anos. 16 anos. 3 anos trabalhando, depois 16 anos distante, então, Isso. tá 19, não, tá dá isso. Só É o tempinho, hein, nossa. isso aí. Mas uma coisa que é importante, nós 2 somos segundo casamento, tanto eu quanto ele, Sim. mas nós já estamos juntos há 18 anos. É, só que Ah, maravilha, então parabéns. maravilhoso. É isso aí. Maravilha, maravilha. Mas aí, quando ela foi, por exemplo, essas mineradoras lá a trabalho, você fica normalmente quanto tempo fora? Depende. Eu já cheguei a ter trabalhos de eu ter que ficar 1 mês fora, né, Nossa. lavando roupa em hotel, lavanderias, né, porque depende muito do projeto, Sim. né. E o que faz diferença é muito esse apoio que hoje eu tenho do meu marido junto comigo. Ele sabe muito bem o que que eu estou fazendo, né, e eu tenho projetos de 1 semana, eu tenho projetos de 15 dias, né. Quando eu fiz o trabalho com a Aero Brasil, eu montei o sistema de indicadores da Aero Brasil, né, então de uma das unidades, né. E aí para montar o sistema de indicadores, eu fiz um diagnóstico e entrevista com todas as áreas, e depois eu fiz um acompanhamento, um fechamento presencial. Então tive trabalho online, tive trabalho presencial. Então, isso faz parte, né. Sim, Uma coisa que é importante na consultoria é esse olhar do negócio e entender exatamente o que está acontecendo, sim. né. E depois, a estruturação disso nós podemos fechar online. Então, Uhum. essa é a inteligência que a gente precisa ter, até para oferecer para o cliente a confiabilidade que ele precisa para aquele resultado, Excelente, tá. excelente. E aí, pá, o que que você me diz essa questão da por que que eu tô batendo em cima disso? Porque é o seguinte, o pessoal que tá nos acompanhando, não é muito comum, apesar que hoje é muito mais, né, hoje o nível já há um bom tempo já, né, nos treinamentos a gente percebe que o maior número hoje é de mulheres, e já vem há muito tempo, não sei se é uma percepção minha, mas bem da época já do IBC lá, a gente já via isso, né. É um número maior hoje de mulheres, né. Eu tenho teorias e tem algumas pessoas também que comungamos essa mesma teoria, mas é porque os homens realmente, assim, a maioria parou no tempo, né. E as mulheres não, as mulheres vêm conquistando isso aí, e hoje é comum das empresas terem executivas femininas, né. É. Isso e o número é muito grande, né. Então as mulheres vêm conquistando esse espaço, e os homens estão, né, ficando para trás nesse sentido aí. Você concorda com isso ou é só eu que falo? Você Eu acho que só as outras pessoas, porque lá em casa não, a gente caminha junto nesse crescer. Porque entra muito, eu sinto que é a conexão do casal, no sentido de um desafiar o outro. Sim, Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nesse momento, que quem me conhece sabe que o tempo todo eu estou fazendo formações.
Se eu for passar aqui todos os cursos que eu tenho, as coisas que eu já fiz, sempre eu estou estudando, eu nunca estou sem fazer um curso. E nesse momento eu estou fazendo uma formação em filosofia clínica e orientação familiar, Que legal. e estamos fazendo juntos. Olha só. Porque não adianta eu ir à frente, Aham. né, e eu conquistar algo e ele não. Então quando você diz: "Mulheres estão mais à frente e tal", na verdade, eu sinto que as mulheres estão conquistando a cada dia o seu espaço e tem realmente uma facilidade de falar, de expor, que ela está sendo mais explorada, Sim. né. Agora o homem, ele pode contribuir, quando ele contribui é de uma maneira fantástica. Sim. Então, o Paco tem sido, uma pessoa que tem feito diferença onde ele vai. Ele vai nas organizações, as empresas que ele tem como cliente, ele sempre não dá simplesmente uma apresentação de um relatório, ele contribui para a gestão, Sim. né. Então, isso é diferente, na área de TI. Uma coisa é você só mandar um relatório de infraestrutura, outra coisa é falar. É, bom, primeiro, essa união do masculino e feminino, ela empodera muito e dá para perceber que isso é tão poderoso que o universo caminha por essa união, inclusive conjugal, né? Sim. Se floresce famílias e tudo mais. Nossas empresas são muito familiares, né, as empresas brasileiras. Então, Sim. isso quando é empoderado dentro de casa, isso vai para o mercado, a dinâmica é muito bacana, porque há uma compreensão, William, de ambos, Sim. né, e essa sinergia faz com que esse caminhar juntos floresce dentro de casa, né, nas organizações, nas suas ações, então isso é muito positivo, a gente Sim. sempre conversa muito, essa ponte entre masculino e feminino ela é muito larga dentro de casa, e a gente conversa a mesma linha, então isso é muito bom. É gestão, é empreendedorismo, é estudos, né, são estudos, então isso é bem bacana. Do ponto de vista, operacional, a compreensão é muito grande, né, Aham. sobre o que um faz e o que o outro faz também Sim. no dia a dia. E eu acho que a mulher tem seu espaço bem engrandecido em função da sua visão sistêmica, né, Sim. e isso dá uma dinâmica muito boa. O homem também, basta independentemente de gênero, né, basta buscar, acreditar, ir, fazer, realizar, né. É. Então isso é muito bom dentro de casa e fora de casa. A gente faz uma pa tem projetos que a gente faz que a gente caminha junto, que a gente faz juntos, embora tempo exíguo, a gente tem alguns projetos de gestão em empresas que a gente realiza juntos e é muito bom poder trabalhar com a Magda, né. Magda é muito atualizada, ela é muito sensível a isso. E do ponto de vista das nossas do que a gente faz da empresa, a gente realmente entrega relatórios que desdobram em ações onde se respeita o ser humano, as pessoas na outra ponta. São as pessoas que fazem, olha, a gente, eh, faz com uma visão estratégica, mas quem faz o dia a dia das organizações, das empresas, são as pessoas. Sim. Então é muito importante, respeitar esse ponto de vista, né. Sim. Isso faz total diferença no crescimento das organizações. Excelente. Eu fiz essa provocação exatamente por isso, vocês são um casal, né. Então, assim, o pessoal que vai nos acompanhando tem muitos empresários em comum, como você disse, as empresas hoje, a maioria são familiares. Então o esposo trabalha com a esposa, né. E isso é muito importante realmente ter essa sinergia, um reconhecer o potencial do outro, né, e juntos, um levantar o outro, um caminhar, né, apesar de às vezes estar longe, distante, mas nunca perder esse contato realmente, esse respeito e essa percepção de que é necessário que 2 juntos vão caminhar muito mais consistente, com longevidade, né. Tanto é que hoje vocês estão há 18 anos juntos, né. Por isso, exatamente por isso. O Paco, eu estava mais próximo dele, porque lá no IBC você era o diretor, De operações. de operações, então, inclusive existe, né, entre nós lá que eu estava no comercial, né, o pessoal do chão de fábrica ali, vamos dizer assim, todo mundo tinha o maior respeito por você, inclusive a história que eu carreguei de que e eu acompanhei isso, porque você entrou em 2012, foi mais ou menos nessa época, não foi? 2012, É, eu lembro, de 2012. 2012. E eu lembro que a gente todo mundo falava que existe o IBC antes do Paco e depois do Paco, né. Então, realmente, assim, você tinha, esse reconhecimento de todos nós sabíamos disso, né, que você era uma peça fundamental na história da empresa, né. Já a Magda já era questão dos treinamentos, né, ali de corporativos, onde todo mundo inclusive quando a gente ia vender, o pessoal nos falava, todo mundo falou: "Ó, fala da Magda, fala dela, fala do potencial dela".
o IBC é que o back dado por ela é diferenciado, tal, e tudo mais. Então, acaba que isso causou em nós também esse desejo, né? E tinha gente da equipe que participava, né? Eu fui lá, era extraordinário, é muito bom. Então, é um prazer realmente ter vocês aqui, tá bom? Só fazendo um reparo, lá Ah, no IBC, realmente eu pude contribuir, eu estava lá eu tinha 11 áreas, né, que eu era responsável, mas também quem fez uma boa diferença lá também foi o Marcos Maia. eu ia falar dele agora. Muito bom, competente. Trabalhamos aí quase 10 anos juntos, porta a porta. Parceria que deu certo. 10 anos, Verdade. o Marcos está muito bem, realizando ações ele, fazendo o projeto. Mas eu acho que é isso, o que eu acho de mais interessante é a base que você tem, né, Sim, que é aquilo que você desdobra no dia a dia, e o acreditar, William. O acreditar ele é fundamental. E às vezes, para com que a gente possa acreditar mais, a gente tem que ter mais fé e estudar, né? E estudar, e praticar, e buscar, né? Essa dinâmica faz a diferença, né, Márcia? É isso aí. E uma coisa que eu queria complementar, principalmente para empreendedores casais. O que gera maior conexão entre um casal, independente de estarem no mesmo projeto, na mesma empresa ou projetos diferentes, uma coisa que faz a diferença é a admiração por aquela pessoa, né? Não é uma competição. Muitas vezes um casal está conduzindo um negócio, um fica como protagonista e o outro fica como coadjuvante. Enquanto a pessoa, seja ele o homem ou a mulher, porque eu já vi as duas coisas, já trabalhei com empresas nos dois pontos, aonde um se considera coadjuvante e deixa lá o outro, isso não fortalece. Então eu tenho uma admiração profunda por esse homem que é o amor da minha vida, olha só. tá? Uma admiração profunda pelo ser que ele é, e eu falo que eu fui abençoada. Deus me abençoou com uma pessoa maravilhosa, só que a gente constrói a cada dia essa relação, com troca, com conhecimento, né? E uma coisa que é bacana, é importante ter hobbies juntos, né? E nós temos um hobby maravilhoso, né, amor? Pois é, já já eu falo do hobby, mas o admirar ele vai, né, da empresa para a família, né, então isso é muito importante, essa relação, porque como é que você tem, um homem e uma mulher empoderado às vezes numa empresa, né, Sim, e dentro de casa não. Então, exatamente. dentro de casa é fundamental você admirar sua esposa, e eu admiro muito a Magda, é uma coisa profunda que a gente constrói, né. Show. Mas falando de hobby, a gente gosta de andar de moto, né, a gente participa aí de 2 clubes de motociclismo que tem a ver com família. Mas isso aqui em Goiânia? Isso aqui em Goiânia, a gente Então é o seguinte, tá? Nós vamos parar agora, dar uma pausa agora pro nosso intervalo. Só para causar uma curiosidadezinha em você, você permanecer conosco aqui. É 2 minutinhos só. Vamos faturar e a gente já volta já para saber um pouco sobre esse hobby aí que esse casal maravilhoso aqui fazem juntos, ok? Rapidinho, dá tempo ainda de você convidar seus amigos, outros empresários também, que você sabe que precisa ouvir. E hoje, pode ter certeza, tá só começando. Vai ser muito bom. Permanece conosco aqui, rapidão. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou o estado no mais seguro do Brasil. Desde 2019, Goiás vive quedas recordes na criminalidade. 95% a menos nos roubos de veículos. Latrocínios, queda de 86%. 62% menos crimes contra a vida. Roubos a comércio e a pessoas, menos 92%. E queda de 84% nos roubos a residências e propriedades rurais. Investimento em reformas e novas instalações de unidades de segurança. 37 novas unidades entregues. Com inteligência, integração e ação forte, os bandidos ou mudaram de estado ou mudaram de profissão. E a mudança que transformou o estado no mais seguro do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Goiás no seu melhor estado. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele.
Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e em segundos a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje, como sempre, você que nos acompanha, sabe que aqui na Alô TV, os melhores estão aqui. E hoje eu estou aqui com a Magda de Paula e estou também com o Paco. Estávamos falando agora há pouco, se você que está nos acompanhando, estava falando agora sobre o hobby que vocês têm, né? É o hobby de... Nós andamos de moto, né? Ah. A gente anda na cidade, a gente gosta de viajar. Já viajamos para outros países. De moto para outro país? Em moto. E a gente Uau! participa de 2 grupos, né? O do Rota X, que é o pessoal da Caixa Econômica Federal, e o ISA, que é uma instituição internacional, que é a International Star Rider Association. E ambos os grupos, eles têm 2 pilares, que é família e segurança. Então é muito bom. E eu penso assim, William, na minha vida, se eu tiver que fazer alguma coisa e não couber a minha esposa, não faz sentido. Ah, Então a gente faz isso juntos e a Magda gosta de moto mais do que eu, inclusive. Ela adora. é mesmo? Adoro. Pilota também? Viaja. Eu tenho habilitação, mas eu não tive muita prática, Entendi. tá? E eu tenho um piloto maravilhoso para me Pois proteger. nem precisa. Então eu sou a copiloto, eu sou a assistente, né? E curto junto com ele. Tá, A excelente. gente procura fazer atividades juntos exatamente por isso, né? Assim, o tempo é muito exíguo, Sim. quando tem, Faz com qualidade. combina com qualidade, né? Show de bola, Certo? excelente. Só para você ter uma ideia, tanto que a gente gosta, que a nossa moto, ela é uma Big Trail, né, amor? É uma touring. É uma não- Touring É, K1600 BMW, ela Uau. fica na nossa sala. a gente põe na sala. É sério? Que legal. É o nosso enfeite. Sabe quando não dá pra gente andar, mas a gente fica olhando. Tem namorando e namorando a moto, né? Na hora que der. Alguns amigos até cobram: "Ah, mas vocês têm mais anda um pouco". Na verdade, a vida da gente é bem corrida, mas a gente escolhe os passeios. É uma coisa que é importante, assim, distância de trabalho, tem muita coisa para fazer. Na minha vida, eu sempre tive, né, como profissional da qualidade, Sim, um foco na qualidade em tudo que eu faço. sim. Então, o que que a gente procura fazer? Momentos importantes e que a gente viva intensamente. Então, a gente tem passeio de moto, nós vamos agora com o grupo do Rota X para Barra Bonita, agora Paula. em Maio. maio, né? Em maio. Então, a gente tira aquele período para isso. Da mesma maneira, com a família, para você ter uma ideia, eu e Paco juntos, nós temos 5 filhos, né? Resolvemos não ter filhos juntos, preferimos andar de moto, né? Então, já Excelente. tem suficiente. Já tem, já tá bom, né? E minhas 2 filhas, enquanto eu fui me desenvolvendo na minha carreira, penso uma mãe que viaja muito, né? E o que que a gente sempre fazia? Qualidade na relação. Então, quando eu chegava em casa de viagem, 1 mês fora, chegava em casa, tirava o sapato, ia para o quarto delas e ficava 1h30, 2 horas, somente botando a conversa em dia e tal, e sempre presente com qualidade. Sim. E eu te falo, hoje eu tenho uma odontóloga, uma engenheira, as 2 com mestrado, a odontóloga com doutorado, ambas casadas, família feita, futuro já definido. E isso para mim, eu falo que eu cumpri já a minha missão no mundo de deixá-las e encaminhá-las, isso para mim é motivo de muito orgulho. E eu nunca ouvi minhas filhas dizerem para mim: "Minha mãe é distante, minha mãe não me apoia, Uhum. minha mãe não está aqui". Que maravilha. Então, eu quero tirar da mente de você que é mulher e que trabalha, tirar de você essa ideia de que: eu preciso me dedicar sempre 100%, vou ficar com culpa". É possível equilibrar sim, eu sou prova disso, Excelente. né. Eu me sinto com um sentimento de missão cumprida. Sim. Da mesma maneira na nossa relação. A gente também tem os nossos momentos com qualidade, para que a gente possa alimentar todos os dias e curtir verdadeiramente. Essa vinda aqui é um exemplo disso, Aham. É, né? É. É verdade, é um é. exemplo disso de marido e mulher, Ah, nessa sim. posição, né? Ele que me convidou, a partir Foi? do seu convite. Eu peguei no pé dele e falei: "Não, pega lá, fala com ela lá, ela é juízo". E estamos aqui, né? A gente acredita muito nisso, né? Nessa união.
Temos 6 netos, 6 netos, todos homens. Olha só, né, todos homens? Todos homens, Uau! né, então, para quem fala que está tendo pouco homem no mundo, a gente já contribuiu com 6 para melhorar isso aí, tá. Isso aí. E as dinâmicas da vida continua, Aham, sim, claro. trabalho, lar, família, espiritualidade, né, Aham. a missão para com os filhos, para com os netos, Excelente. e realmente Deus foi muito bom com a gente, continua sendo muito bom, Que maravilha. né, e a gente tem por honra disso, a gente tem desdobrado e se esforçado para a gente contribuir com a nossa missão aqui. Excelente, excelente. É muito bom, eu me sinto privilegiado, porque, assim, eu sempre trago aqui pessoas, a maioria, quase que todos que eu já trouxe aqui, são pessoas que eu admiro, e com vocês não é diferente. Eu falei isso para o Paco da outra vez, né, tô tendo a oportunidade de falar isso para você também, e agora eu admiro ainda mais vocês ainda, como casal, né, que eu conhecia um pouco, bem pouquinho de vocês profissional, né, e agora você conhecendo vocês como família, como casal, é fantástico, hein, assim, minha admiração só aumentou. Mas agora é o seguinte, nós estamos ajudando o pessoal que está de casa ali, né, nos assistindo. Como que é, Magda, essa questão nas empresas de casais, por exemplo? Você como que essa junção, esse apoio, né, que o pacto te dá, essa mentalidade que você tem enquanto, né, esposa, enquanto mãe, enquanto família, uma família solidificada, né, uma família, né, realmente exemplar, né, vamos colocar assim. Como que isso você consegue contribuir para os empresários, por exemplo? Você já encontrou com alguns empresários com dificuldades nessa área, e você pôde contribuir? Eu trabalho, acho que você lembra que eu comentei, eu trabalho com mentoria executiva. Sim. A mentoria executiva, existe um trabalho individual, existe um trabalho coletivo, e esse coletivo pode ser desde o casal, assim como a família, né. Então, eu já ajudei muitos casais a definirem os papéis, a resgatarem a relação e o negócio, buscando através da definição de papéis, trabalhando os 2 sistemas separados. Sim. Uma coisa é o sistema familiar, outra coisa é o sistema da empresa, Sim. né. Por quê? Porque nós temos 2 sistemas que são regidos por forças diferentes, Sim. né. Por exemplo, em família, o que que une a família, qual que é a liga que faz a família estar junto? É o amor. Sim, É o amor que faz a diferença. sim. Por isso que o amor precisa ser cultivado, precisa ser trabalhado, para que ele sempre floresça, cresça, expande, espalhe para onde for, que é o que a gente procura fazer. Dividir esse amor para os filhos e para todos que convivem com a gente. Nossos amigos sabem muito bem disso. Agora, na empresa, qual que é a liga que está e que faz tudo fluir? Por mais que algumas coisas podem falar, não, mas isso é, de certa maneira, egoísta, isso é muito distante. Não. O que faz a empresa se unir é dinheiro. É dinheiro. Sim. Uma empresa, para ela poder existir, ela tem que gerar lucro, porque o lucro faz com que ela consiga reinvestir e sustentar todo o negócio. Sim. Tem até empresários que têm dificuldade de falar do lucro. Sim. Ah, não, não vou falar que eu tenho lucro. Não, você tem que falar que tem lucro e você tem que falar que todas as pessoas que estão aqui estão tendo lucro, Aham. né. E a relação trabalhista é o quê? Onde uma pessoa oferece um serviço e a contrapartida é uma remuneração para isso. Sim. Tira a remuneração para você ver se Hum. ele vai ficar, né. Pode até amar, mas não vai conseguir ficar muito tempo. Aham. Então, e o que que é o problema? A empresa familiar tem os 2 e quer misturar isso. Sim. E o que que é muito importante quando a gente trabalha com um casal? Mostrar para eles que no momento que você está na empresa, o foco tem que ser diferente. Sim. Eu não posso usar o amor dentro da empresa, na relação de trabalho, eu tenho que trabalhar o respeito, eu tenho que trabalhar a admiração, eu tenho que trabalhar a empatia. Sim. É diferente para poder eu realmente fazer e contribuir com o meu melhor, mas com o propósito de gerar lucro e resultado. Se a gente não consegue trabalhar isso e tem o papel de cada um, marido e mulher, bem definidos, isso fica com a mágoa, por quê? Porque o amor está aqui dentro e tal. Eu tenho como muitas vezes a gente vai discutir algum projeto, eu discordo dele, Uhum. e ele discorda de mim. Sim, Eu aprendo com ele. sim. Muitas vezes eu tenho um projeto, eu discuto com ele: "Que você acha?". Hã. Aí ele vem e me dá um contraponto: "Magda, isso aqui, pá, pá, pá". E aí ele tem um outro, ele fala: "Magda, e aí?", né. Mas naquele momento que nós estamos discutindo, nós estamos falando de algo coerente, algo que tem que ser entregue. Sim. Então, para mim, essa é a grande diferença, trazer essas bases e ter tranquilidade de falar com isso, Uhum. né. A as questões da relação a gente trabalha aqui, em casa, né. Agora a questão do trabalho é a pessoa enquanto profissional, a sua competência, o que que você pode ou não fazer.
que é o maior erro das empresas, né? Pegar o filho Uhum. que nunca trabalhou e colocou agora para poder trabalhar e é um diretor, Né? né? Sim, Ninguém o respeita, porque ele não tem história, sim, né? Porque não é simplesmente filho do dono, ele vai ficar com esse estigma sim. e ninguém vai respeitá-lo. Ele tem que construir a história deles, né? Uma dica que eu muitas vezes dou é: faz uma troca com um amigo seu, põe o seu filho na empresa do seu amigo e você pega o filho dele, mas põe para começar de baixo, porque se ele não entender toda a hierarquia, ele não vai respeitá-la também. E tem um entendimento também, né, Magda, de que as empresas familiares, as pessoas costumam dizer assim: "Ó, isso aqui é uma família". Não é uma Não é. Não é isso mesmo. aqui é uma Não é uma empresa, e exatamente. essa empresa precisa de resultados, de operações, de resultados financeiros, precisa de prosperidade, precisa de regra, né, de procedimentos, e é diferente da casa. Na casa você fica à vontade, você anda sem camisa, você liga o som alto, na empresa não. Na empresa tem regras e elas precisam ser, eh, e a em precisam ser respeitadas, e a empresa também precisa de uma admiração do mercado, né, para com que os clientes possam chegar. Sim, Dificilmente você compra de uma empresa que você não admira. certamente. Então, para isso, precisa começar na base, né. E até essa admiração, eu quero dar um exemplo para empreendedores da minha carreira. Hoje nós estamos num mundo muito virtual, aonde redes sociais, é o marketing, é o tempo todo. Eu te falo que assim, no meu trabalho, eu nunca fiz uma visita comercial. Nunca fiz uma visita. Sempre a cada trabalho que eu faço, gera outro trabalho, e gera outro, e gera outro. Tanto que eu tenho, ó, cliente há 20 anos. Ah, mas você atendeu todos esses 20 anos? Não. Às vezes dava um intervalo de 2 anos, 3 anos, mas eu estava lá sempre, elas lembrando de mim, porque que marcou. Então, quando o profissional, ele faz um trabalho bem feito, do início ao fim, aquela jornada, aquela experiência do cliente contigo é diferenciada, isso faz parte da história dele. Tenho certeza que o teu podcast aqui é um podcast que pessoas olham e falam assim: "Eu quero ouvir o que o William tem a dizer", pela sua contribuição, pelas escolhas das pessoas que você traz aqui. Certa Isso faz diferença. Totalmente, Jess. É o que o pessoal chama hoje de fãs, né, deixar apenas de ser, né, e a famosa indicação, né. Então se você realmente faz um trabalho com excelência, certamente você faz parte da história daquela empresa. E quem faz parte da nossa história, a gente quer rever de vez em quando, né, no mínimo, se não puder conviver sempre, pelo menos Você rever, né. nunca esquece. É, Marca. exatamente. Vocês falaram de 2 coisas, de várias coisas na verdade, mas teve uma palavrinha que vocês usaram aí que eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês, né. Com relação a essa base, a base de uma empresa, por exemplo, Hum. o que que você acredita vocês, né, vocês acreditam que é mais importante para o sucesso, para o lucro, né, líquido, né, de uma empresa realmente acontecer nessa vasta experiência que você tem e você também, Uhum. pá. É, a base de uma empresa é a sua estruturação em termos de processo. Quando a empresa ela começa: "Ah, vamos abrir uma cantina", né. Você pode ver que tudo a primeira coisa que ele define é o seguinte: "Tá na cantina, vamos fazer o quê? Ah, nós vamos servir esse produto, nós vamos fazer dessa maneira, nós vamos precisar de tantas pessoas". Então a estruturação da organização, ela precisa vir do produto ou serviço que você vai fazer e, a partir disso, quais são os processos que a gente precisa trabalhar. Falando de maneira técnica, eu estava inclusive anteontem em Manaus, fazendo uma palestra para o Sebrae Amazonas, para a rede de bares e restaurantes, Olha que legal. onde eu tive a oportunidade de estar com vários empresários. Geralmente está na cabeça do dono aquilo que é para servir. Se ele foi um bartender, ele sabe como fazer os drinks, mas ele resolve colocar um cozinheiro. Aí ele põe um cozinheiro muito bom, né, que é um cara que ele viu, só que se ele não pega os processos, a ficha técnica, a receita de como fazer, como montar, só o dia que ele está lá e está de bom humor, é que vai sair daquele jeito, Verdade. né. Você está na dependência de uma pessoa. Agora se ele tem um auxiliar, né, que está lá, e você tem a ficha técnica, como é exatamente o processo de produção, etapa por etapa, forma, controle, quando eu tenho processo, eu tenho padrão, se eu tenho padrão, eu tenho repetitibilidade. Se eu tenho repetitibilidade, aquela experiência que o cliente teve maravilhosa, ele vai ter novamente. E não entra só na cozinha, entra em todas as atividades, desde a recepção, né. Hoje nós chegamos aqui, uma recepção maravilhosa da recepcionista de vocês, Muito bom. uma graça, super Legal. educada. Agora isso é o estilo dela ou é o estilo Allo TV? Hum, O pode empreender, sim. né. Se não for
estruturado e colocado definido, não vai acontecer. E o segundo ponto é planejamento estratégico. A base, processos. A partir dos processos, eu tenho que ter indicadores para monitorar meu resultado. E aí, foi bom? Você acabou de fazer esse podcast. Como foi a audiência? Quantas pessoas nos viram? Quantas pessoas citaram, que replicaram, que aproveitaram? Esses são indicadores do sucesso e da contribuição que verdadeiramente você está fazendo. Sim. Sem indicador, eu tenho ilusão. Hum. Eu posso ser apaixonado pelo que eu faço, mas quando eu não sei medir, eu não sei gerenciar. Processos, medição por meio de indicadores, tecnologia estruturada para apoiar e dar velocidade e estratégia para o seu crescimento. Recheado de uma boa liderança. Quem conduz isso? Quem orquestra tudo isso? O líder. Esse é o maestro que, dependendo de como ele faz, ele dá continuidade no negócio ou não. Ótimo, então nós vamos fazer agora um intervalo, é 2 minutinhos, e o próximo bloco a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre liderança, Ora. ok? É 2 minutinhos, só você tá vendo que agora realmente o negócio começou a acelerar e vai acelerar ainda mais. Fica aí, rapidinho, a gente já volta já, 2 minutinhos. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com um investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Estamos de volta com o Pode Empreender. E hoje aqui com essas 2 figuras fantásticas, 2 executivos. Eu estou aqui com a Magda de Paula, que é psicóloga, mentora de executivos, palestrante. Estou com o Paco aqui, que é empreendedor, que inclusive tem 2 empresas, né, que você está à frente hoje. Quero até que você cite aí para nós também quais são os nomes das empresas. Eu trabalho na Zener Digital, né? Sim. E trabalho também para uma empresa chamada Hikvision, que é Ó, legal. parte de câmeras, segurança, né? Essa parte de telas, enfim. Tecnologia de Tecno- ponta Tecnologia. para todos os tipos de transmissão, É. né? Tudo que há de mais moderno hoje, a Hikvision está à frente. Trabalho com radares, né, para rodovias federais, cidades inteligentes, como por exemplo São José dos Campos, é uma cidade que eles chamam de Smart City, toda monitorada por câmeras, câmeras que têm redes neurais, inteligência artificial, reconhecimento. Sim. A Hikvision é número 1 no mundo, né? Então é uma empresa 50% de capital chinesa e 50% particular, né? E é uma empresa de muito sucesso, eles são muito competentes, né? E a Zener também, a Zener é uma empresa voltada para tecnologia, né? Como eu disse no início, para servidores, a parte de infraestrutura que a gente chama, né? Excelente, excelente, excelente. Magda, agora há pouco, Paco, a gente estava falando sobre liderança, né? Acompanha aí como é mentora de executivos, né? Magda, me fala aí a experiência, assim, por exemplo, você já já acompanhou várias grandes corporações, né? Várias Sim. empresas de renomes no país, né? Quero até que você cite algumas delas. Mas eu quero saber também o seguinte, qual que é a importância que você vê da liderança? Vou te fazer várias perguntas ao mesmo tempo, tá? E o Tá. seguinte, me dá um exemplo aí de algumas empresas que você conta algumas histórias para nós aí de empresas que você
acompanhou, que realmente foi relevante a sua participação e a sua competência? Tá. Bom, eu já trabalhei com grandes grupos, Sim. tá, em grupos empresariais. Então, por exemplo, Unilever atendi durante muito tempo, né, Legal. conduzindo programas de liderança, JBS, né, já trabalhei aqui da nossa região com o grupo Renova Nutriex, aonde na época da pandemia, Uau! eu havia fechado um programa de coaching em grupo, Aham. né, Sim. e aí nós temos a palestra de lançamento, na semana seguinte fechou tudo. E aí, no que nós fizemos? Nós transformamos todo esse trabalho que era coletivo em individual. E aí eu fiquei atendendo durante a pandemia esse pessoal para poder ajudar nesse desenvolvimento. Pra você ter uma ideia, o primeiro ano eu atendi 30 líderes. Aham. No segundo ano foram 40. Uau! Vários eu repeti e acrescentamos toda a diretoria, devido ao impacto que o programa gerou. A empresa falou: agora eu preciso de mais. Um outro caso que eu tive foi o TCE Goiás, Tribunal de Contas do Estado. Eu fiz um trabalho durante um ano na formação de líderes, onde eu tinha os secretários de cada uma das áreas e toda a liderança, todos os gerentes de área. Eu estava com 45 pessoas. E esse trabalho teve um impacto tão grande na gestão do próprio tribunal, que no ano seguinte me deram 65 pessoas. E uma delas, inclusive assim, nesses 65 entrou líderes potenciais, porque lá não repetiu. No caso da Nutriex, repetiram outras pessoas para ter um acompanhamento mais profundo. Sim. Lá não repetiu, Aham. foram mais 65 pessoas. E eles abrangeram líderes potenciais. Olha que visão do Tribunal de Contas, Sim. né? A Jaqueline Nascimento, que é a pessoa que conduz toda a parte do desenvolvimento lá, Aham. então ela teve essa visão e ampliou. E hoje, né, a pessoa que é praticamente o subsecretário, vice lá do tribunal, ele é um dos líderes potenciais que trabalhou comigo há cerca de 5 anos atrás. Que legal. E eu encontrei com ele me contratou para fazer um trabalho especificamente para a empresa da esposa dele, porque ele me relatou: "A transformação que você fez em mim, a preparação que você fez para mim enquanto líder, me garantiu esse lugar onde eu estou, e você agora vai ajudar a minha esposa". Né, então, para você ter uma ideia do impacto disso, Sim. né, na transformação das pessoas. Sim. Eu sei que todo mundo hoje tem várias pessoas falando de liderança, só que são trabalhos muito esparsos. São trabalhos onde a pessoa pega um conceito a partir de um livro e tal e quer fazer. Eu acredito em método, né? E uma coisa que é importante, nunca podemos, quando eu trabalho no meu método, eu tenho 3 pilares para poder desenvolver o líder. O primeiro pilar é a pessoa trabalhar o autoconhecimento, é o eu. Eu líder, eu pessoa, eu ser humano. Sim. Quem eu sou, qual é o meu perfil, como é que eu atuo, como é que eu me relaciono com as pessoas, né? Como é que eu faço a minha rede de relacionamentos na minha área e interna e externamente. Então existem habilidades que ele precisa trabalhar. O segundo pilar, e que vai contribuir com as pessoas e que muitas vezes ficam apenas nele, é a liderança. A liderança é a atitude, é o posicionamento, é a forma em que a pessoa vai conduzir as atividades. Uma coisa é você fazer para você. O líder é aquele que consegue fazer com que as pessoas queiram fazer o que elas devem fazer. E eu preciso saber engajar as pessoas. Então existem o quê? Formas, estratégias para você poder tirar o seu olhar de você e levar para o outro. Vibrar pelo resultado do outro e não querer ficar aparecendo o tempo todo. Aí vem o terceiro pilar, que é a gestão. Se eu simplesmente me desenvolvo como líder, eu vou ter bom relacionamento, boa integração, vou falar bem com as pessoas. Mas se eu não entender de estratégia, os pilares que eu falei anteriormente, se eu não entender de processos, se eu não entender de indicadores, de entregas, de metas, eu vou ficar só na conversa. Sim. E aí não adianta. Todos eles têm a metodologia para desenvolver. Eu, primeiramente, depois a minha liderança e a minha gestão. Vou te dar um exemplo de um trabalho que eu faço já há 4 anos para o grupo Tauá Resorts. O grupo Tauá Resorts é uma empresa familiar. Só que a grande diferença é que ela é uma empresa familiar, é a família empresária. Aham. Eles têm todo o trabalho de governança, muito bem estruturado. Eles têm hoje 4 resorts no interior e agora estão inaugurando um resort na praia, que é o primeiro em João Pessoa. Eu faço, já faz 4 anos,
o desenvolvimento dos líderes. Eles têm um programa de liderança interno e eu faço há 4 anos, eu tenho um módulo específico que eu trabalho com eles. E qual não é o meu orgulho cada vez que eu vou em um dos resorts para poder tanto dar treinamento ou como visitar também, curtir junto com a família. E eu encontro meus alunos. "E aí, como é que você está agora?" "Ah, trabalhava na recepção, eu era líder de recepção. E agora?" "Sou subgerente." Olha só Né. que "E agora?" "Agora eu sou gerente." "Ah, agora eu sou gerente geral." aham. Né, então, isso é efetividade. E eles param e começam a falar comigo: "Magda, sabe aquele ponto que você me falou, quando você me falou de feedback?" Ele fez uma virada de chave para mim, porque eu achava que feedback era só falar para a pessoa o que que ela faz, mas não é. É o como fazer e é o conectar com ações, senão fica superficial. Então, isso é uma construção Sim, com os 3 pilares: sim. eu, a liderança e a gestão. Então, sem trabalhar esses 3 pilares, não tem como desenvolver um gestor. Mara E o bacana disso é entender que o ser humano aprende, sim. né. O William não nasceu sabendo tudo, né. Ele nem sabe. Pilotar um podcast, né, gerenciar, Tá liderar. aprendendo ainda. Então a gente aprende, e aí as organizações precisam entender isso, Sim. né, que várias pessoas com perfis, metodologia e aprendizado, elas podem liderar, Sim, e trazer um excelente resultado para as organizações, sim. porque o ser humano aprende. É. É, E uma excelente. coisa que é interessante é assim, às vezes algumas pessoas entram nas minhas redes sociais e falam assim: "Magda, você parece que trabalha muito, mas você não tem muitas postagens." O meu trabalho é confidencial. Dificilmente eu atendo, por exemplo, presidentes de empresas, diretores, vice, famílias, e quando eu começo um trabalho, a primeira pergunta que eu faço é: "Posso divulgar alguma coisa?" Uhum. E eu vou te dizer que 50, 60% diz não, porque um alto executivo que está fazendo uma mentoria, ele não quer mostrar para as pessoas que ele está lá num processo de É mentoria. verdade. Qual é o que mostra? O fato dele estar fazendo mentoria vai trazer mais seguidores para Aham. ele, né. Sim. É um trabalho silencioso, é um trabalho de bastidor, é um trabalho altamente profundo, mas de respeito, ética e compliance. Eu não posso divulgar os problemas daquela empresa. Eu tenho um acordo de confidencialidade fantástico. Vou te dar um exemplo nesse trabalho que eu fiz com a Nutriex. E eu ressalto aqui porque eles me permitiram falar isso, né. Quando eu comecei, algumas pessoas me relataram, na primeira sessão individual, que não queria falar muito, porque tinha tido um trabalho anterior de uma pessoa, a pessoa fez como eu, estava fazendo atendimentos individuais lá dentro, Uhum. e depois essa pessoa foi contratada pela empresa, e a empresa sabia os segredos de todo mundo. Meu Deus. Cerca de 5 pessoas me perguntaram: "Se depois eles te propuserem para você ficar aqui, você vai ficar? Uhum. Você não vai contar o que você está falando aqui para outras pessoas?" Aham. E eu estava com o gerente, o coordenador dele, todas as pessoas já eles tinham um conflito entre si. Nunca ninguém recebeu de mim qualquer tipo de conversa que veio de outro, porque o meu papel não é esse. Você tem uma dificuldade com a outra área, eu tenho que te preparar para você resolver, né. Depois eu acompanhava por meio das sessões. "E aí, sua tarefa vai ser conversar com ele. Tem dúvidas? Eu vou aqui te orientar. Uhum. Vamos junto construir essa conversa?" E aí as coisas caminharam. Isso me trouxe, ao longo dos anos, as pessoas sempre me falam, uma respeitabilidade gigante, né. Eu não posso compartilhar algo que não me pertence. Eu simplesmente preciso contribuir que a pessoa evolua e tenha maturidade para poder lidar. Verdade. Bom, você falou a respeito disso aí, eu já vi que tem muita coisa que a gente poderia explorar aqui agora, na verdade, mas é assim, eu aprendo demais com vocês não têm noção, mas enfim, eu sou apaixonado nisso, na verdade, as histórias das pessoas. Mas eu quero que você fale um pouquinho, assim, para o que está nos assistindo, nos acompanhando, a importância de ser líder, né, e a importância, sabe o quê, Magda e Paco? De se contratar uma pessoa da sua envergadura, né, um profissional que dá treinamento, porque eu também dou treinamento, dou palestra, mas eu sou uma formiguinha, né, no deserto, na verdade, ainda mais próximo de vocês 2 aqui, da Magda aqui, enfim. Mas eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, às vezes, dessa mentalidade do empresário, né.
Qual que é a importância do empresário contratar uma pessoa como você, por exemplo, Magda? É, a importância é o direcionamento e a agilidade de resultado que ele pode obter. Eu vou te dar um exemplo de uma família que eu adoro, que eu atendo já há cerca de praticamente são 18 anos atendendo essa família. O pai é um visionário, uma pessoa de vanguarda no estado de Goiás, construiu uma história no estado de Goiás, eu só não vou dizer negócio, né, por respeito à família, mas é uma família que eu admiro muito. E o pai me contratou e me disse o seguinte: Magda, eu tenho filhos maravilhosos, mas meus filhos não têm liderança. Meus filhos têm um amor no coração, têm uma vontade de contribuir com as pessoas, mas não sabem se colocar, não têm medo de magoar as pessoas. Olha aí a importância da liderança, Sim. né? Se relacionam muito bem, mas não sabem, têm medo de cobrar e a pessoa ficar magoada, né? Então, esse desenvolvimento foi fundamental para essa família. Eu peguei os 3 filhos já eram sucessores do pai automaticamente. O mais velho, era o filho, era o homem, praticamente era o que iria conduzir, e as outras já tinham áreas específicas que eram claro para elas onde ficar. E o que aconteceu? Comecei esse trabalho 1 ano e meio de mentoria executiva, individual e alternando com coletivas. Sim. Após 1 ano e meio, o pai deles morreu. Meu Deus. Morreu. E eles falam, tá, que graças a esse trabalho que eu fiz antecipado e que foi uma visão do pai, eles conseguiram sentir o negócio. Porque eles entraram, porque eram muito coração e muito família, Sim. numa depressão tão grande, né? E que isso foi resgatado rapidamente. O luto foi importante, porque é importante Sim. ser vivido, mas eles conseguiram sair rapidamente e hoje eles são de destaque no negócio deles. Nacional, né, você Nacional, com trabalho atendendo outros estados, né? Mas isso graças à evolução deles. Então, a liderança, ela traz para a pessoa, primeiro, um maior conhecimento da sua capacidade de fazer e de ajudar pessoas, né? Primeira liderança que a gente precisa aprender é a liderar a nós mesmos. Sim. É a entender a sua vida, onde você está e onde você quer chegar. Se você não lidera essa sua transformação, você vai fazer parte das histórias de outros, né? Então você tem que definir se você quer ser o protagonista ou você quer ser o coadjuvante. Nós sempre vamos estar atuando. Um papel sempre você vai ter. Então, por isso a importância de desenvolver a liderança. Só que se eu sei desenvolver e aprendo a desenvolver o meu próprio trabalho, o seu próprio é só a próxima etapa é ajudar a conduzir pessoas para poder fazer esse resultado. Então, em qualquer atividade, seja um podcast, onde tem um time trabalhando, né? Se você tem pessoas junto com você, se você não tiver uma forma de lidar melhor, de conduzi-los, de passar as metas, definir o que tem que ser feito, porque aí já entra a gestão, mas desenvolver essa pessoa e engajá-la, você não vai conseguir o resultado que você espera. Excelente, excelente. Pô, já tá deixando gostinho de quero mais, né, a nossa conversa aqui, eu vontade de ficar aqui o tempo todo, mas a gente vai para um breve intervalo agora, rapidinho, 2 minutinhos, e a gente já volta, a gente tem que faturar, é rapidão. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás transformou a vida de milhares de famílias em todo o estado. O Goiás Social é a maior política social da história e já atendeu quase 2 milhões de goianos. Já são mais de 50 mil estudantes beneficiados com bolsa de estudo para a universidade e mais de 200 mil mulheres já foram beneficiadas pelo programa Mães de Goiás. O aluguel social garante moradia digna a milhares de famílias em 145 municípios do estado. E o programa Casas a Custo Zero entregará 10 mil casas até o fim de 2026. Goiás alcançou a menor taxa de pobreza do país. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial.
Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta com o Pode Empreender. Infelizmente, agora estamos partindo para o finalzinho mesmo. Agora eu quero agradecer vocês. Muitíssimo obrigado, Paco, mais uma vez. Obrigado, Magda, por estar aqui. Eu me sinto realizado realmente de ter vocês aqui comigo. Espero que você me dê novas oportunidades para estar aqui novamente, tá? Muitíssimo obrigado por ter travado a sua agenda para estar aqui conosco, tá bom? Agora eu quero deixar para vocês agradecer o pessoal, deixar um recado para quem não está nos acompanhando aí. Eu quero agradecer aqui o convite, né, maravilhoso. O convite primeiro você foi bem que você fez através do meu marido. Todo Exato. marido quando me pede é Eu mais do que eu especial, tenho certeza. né. Eu quero aqui deixar um recado para você que é empreendedor, né. Empreender é liderar um sonho. E se você vai liderar o seu sonho, não esqueça daquela frase: "Sonho que se sonha só, é só um sonho". E quando você sonha junto, quando você traz as pessoas, consegue engajá-las e trazer com você, isso transforma e gera uma nova realidade. E está com você. Acredite na sua liderança, tem dificuldade? Vem trabalhar com a gente, né? E você pode me encontrar nas nossas redes sociais, né? @Magda de Paula Oficial. Inclusive, se olhar, vai ver vários eventos fantásticos por lá. Eu encontro com você. Fala para mim lá se você assistiu ou não. Vai ser maravilhoso interagir contigo. Eu também quero deixar uma mensagem para as pessoas que sonham, né, transformar isso em pedido nas orações do dia a dia para aumentar a fé, acreditar em si próprio e ter metodologia. Mas, por meio disso, você consegue alcançar seus objetivos, né. Eu desejo que muitas famílias empreendam, né, sejam felizes, né, assim como a gente é em casa, a gente trabalha isso dentro de casa, a gente trabalha isso na empresa. E eu desejo, sobretudo, que você continue a sonhar, não perca seu sonho. O sonho ele alimenta uma série de outras ações internas, né, de outros metabolismos internos que faz isso florescer. Não perca o seu sonho, peça todos os dias para aumentar a sua fé e tenha ações com metodologia. Esse é um dos segredos para você poder, realizar isso aqui nesse campo. E eu também, no que concerne a tecnologia, a gente está há mais de 30 anos, né, se você precisar de alguma informação, alguma orientação, algum projeto de tecnologia, né, eu também fale comigo, sou o Paco Capel, né, no Instagram, né, pode por meio das redes sociais, eu estou à disposição também. Se a gente não souber, a gente indica quem sabe. No Com que certeza. concerne a tecnologia, porque a gente está há muito tempo, né. Eu desejo aí toda a sorte e o agradecimento a você, William, muito obrigado pela acolhida, por essa casa, por todos. Imagem. Eu desejo sucesso e prosperidade para todos. Muitíssimo obrigado. Hoje nós tivemos aqui nos estúdios da Alô TV Brasil esse casal fantástico que me inspirou ainda mais, né? Questão de vida, de família, de tudo. Parabéns. Vocês são lindos, a família de vocês é muito linda, a história de vocês é muito linda. E você que nos acompanhou, se você ainda não nos segue, na Alô TV Brasil lá no YouTube, comece a nos seguir, compartilhe esse vídeo. Se você não assistiu todo o episódio, volta e assista, tá bom? E nos siga também a Magda e siga também o Paco lá no Instagram e eu, William David Oficial, também no meu Instagram. Muitíssimo obrigado. Eu quero deixar um recado aqui hoje de Salomão. Quem disse que a Bíblia não fala sobre negócios? Salomão fala lá em Eclesiastes 11:4. Ele fala que quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Para de querer ficar agindo em cima de previsibilidade, de coisas que você sabe que te traz somente segurança. Sabe que normalmente nós não temos essa oportunidade. Então, se você tem uma ideia, se você tem um negócio, Deus já te deu a vara, Deus já te deu a faca para você cortar o bolo, Deus já te deu o cajado. Toca nas águas e caminha. Um grande abraço, muitíssimo obrigado e até o nosso próximo episódio. Tamo junto.